Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver me acompanhando. Professora Bárbara Rabelo com mais uma aula de português instrumental. E hoje nós vamos estudar um assunto aí riquíssimo, importantíssimo, que você deve dominar, que são os tipos textuais. Vamos lá então. Só relembrando que a comunicação humana é o que nos distingue de outros animais. Então, é aí uma ferramenta maravilhosa, excepcional da nossa espécie. E dominar essa ferramenta nos empodera e nos leva a uma eficiente compreensão e produção de textos. Então, essas oportunidades elas devem ser aproveitadas. Todo conhecimento sobre a nossa língua é riquíssimo, é valioso. Vamos lá então. Vejam bem, pessoal, já enfatizei que o nosso conteúdo hoje é tipo textual. E eu já vou dar uma dica para vocês. A atividade de hoje será construir um mapa mental, um esquema sobre esse conteúdo. Então, você já pega o seu caderno, a folha em que você vai fazer esse esquema, já escreva lá no meio tipos textuais ou tipologias textuais. E você já vai deixar lá um espaço, vai usar essa folha inteira e vai deixar um espaço para você colocar os 5 tipos textuais que vamos estudar hoje, que são narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. Deixe aí do seu lado, vá pausando a aula, vá anotando para que ao final da aula você já esteja com a atividade pronta. Combinado? Vamos lá então. Pessoal, quando eu estiver falando em tipologia textual, tipos textuais, eu vou estar falando em como que os textos se organizam, quais as características que eles têm, tanto no modo de formação quanto no uso da linguagem. Então, nós vamos falar sobre cada um de forma que você vai saber distinguir. Observe que coisa bacana. Todos os textos da língua portuguesa se encaixam nessas 5 tipologias. Então, na língua portuguesa, nós só temos esses 5 tipos. Vale a pena, é muito importante a gente distinguir desse outro conceito aqui, ó, de gênero textual. O que é gênero textual? Gêneros textuais são os textos concretos que nós usamos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu vou deixar um bilhete para o meu filho. Bilhete é um gênero textual. Não, eu vou mandar uma mensagem. Mensagem é um gênero textual. Não, eu vou fazer uma ligação. Um telefonema é um gênero textual. Não, estou muito inspirada. Eu quero escrever um poema, outro gênero textual. Não, ele mora longe. Eu vou escrever uma cartinha. Carta é outro gênero textual. Nada, ele está aqui do meu lado. Vou começar bem o dia, bem humorada. Vou contar uma piada. Piada é um gênero textual. Então, todos os textos concretos que marcam o nosso dia a dia, a forma como ele se concretiza, são os gêneros. Então, os gêneros são infinitos. Vejam, comece a pensar comigo os gêneros que nos rodeiam: telefonema, mensagens, e-mail, receita, propaganda, carta, piada, notícias, tudo são gêneros. E esses gêneros, eles vão se encaixar em um dos 5 tipos que nós vamos estudar. Então, viram como é bacana? Língua portuguesa, todos os textos vão se encaixar em apenas 5 tipologias. Então, nós temos que conhecê-las, nós temos que dominá-las. Até desenhei isso aqui para vocês fixarem e nós reforçarmos esse conceito. Então, os tipos textuais
Eles dizem respeito à forma como os textos se organizam. E nós vamos ter apenas 5 tipos textuais, listados aqui novamente: narração, dissertação, descrição, injunção e argumentação. E gêneros? A quantidade de gêneros que nós usamos na nossa comunicação é infinita. Aqui coloquei mais exemplos: cartas, bulas, crônicas, artigos, etc. Então vamos para o primeiro deles. Pessoal, nós vamos falar da narração. Observe que essa imagem que eu coloquei aqui, eu coloquei com o propósito de que vocês associem ao tipo. Quando eu estou narrando, eu vou dizer que eu estou relatando, eu estou contando um caso. Eu posso associar a narração a, entre aspas, a uma história, a contar um fato. Observe essa imagem. Estou contando um fato, contando uma história. Eu estou desenrolando uma ação específica. Então, na narração, vai ter ação. Vai acontecer um fato, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. E isso pode ser, esses fatos podem ser tanto reais, quanto podem ser criados pela nossa imaginação, ou seja, podem ser fictícios. Veja alguns elementos da narração. Uma narração, eu vou ter o narrador, que é aquele que narra, que conta a história. Eu tenho o enredo, que são os acontecimentos. Quando, por exemplo, você assiste a um filme, eu te falo qual é mesmo o enredo do filme. Eu quero que você me conte os acontecimentos. Eu tenho as personagens, quem é que participou dos fatos, que podem ser as principais quanto as secundárias. Eu tenho tempo, onde aconteceram, qual época aconteceram os fatos. Tenho espaço, onde, qual foi o local que aconteceram. Então, os elementos da narração, eles vêm responder a essas perguntinhas. O que aconteceu é o enredo, com quem são os personagens, quando o tempo, onde o espaço, e todos eles são contados para nós por um narrador. Eu tenho aqui algumas características dos textos narrativos para ajudá-los a identificar esses tipos. Vejam esse tipo, vejam comigo. Os textos narrativos, então, eles vão relatar fatos que podem ser reais ou fictícios. Sempre vai ter uma ação. Os verbos vão predominar no pretérito, no passado. Por quê? Porque se eu estou contando um fato que já aconteceu, eu vou usar os verbos no passado. A linguagem, ela pode ser linguagem denotativa, que é a linguagem do dicionário, DD, denotativa dicionário. Por exemplo, quando eu estou contando o que aconteceu em fatos reais, como notícias, ou pode ser conotativa, que é a linguagem figurada, que é muito comum de usar em romances, em contos. Eu posso usar a variedade formal da língua, por exemplo, em notícias, ou quando eu estou contando fatos reais, ou eu posso usar um registro mais informal. Por exemplo, em uma historinha, eu quero representar as vozes das personagens, eu posso usar, colocar exatamente como elas falam, usando um modo mais informal. E o foco narrativo, eu posso ter um narrador que participa diretamente dos fatos, é o que eu chamo de narrador personagem, ou eu posso ter um narrador que apenas conta o que aconteceu, não participa direto dos fatos, que é o narrador observador. Vejam alguns exemplos de gêneros que vão se encaixar dentro da tipologia narrativa. Eu olho e falo assim: ah, esses textos são predominantemente narrativos. Quais são eles? Vejam: contos,
Relatos, quando eu te peço para relatar, por exemplo, como foi seu final de semana, você vai me contar, você está fazendo uma narrativa. Depoimentos, quando você vai fazer, você vai contar algo que aconteceu. Piadas, contam historinhas com final engraçado. Fábulas, que contam histórias com uma moral no final, com personagens que são animais. Crônicas, romances, novelas, enfim. Todos esses gêneros se encaixam na tipologia narrativa. Por quê? Repensem comigo. Entram naquela categoria de ser uma história, entre aspas. Tem um desenrolar de fatos, com personagens em determinado lugar e tempo. Veja, eu coloquei um trecho aqui do livro Dom Casmurro de Machado de Assis, só para vocês sintonizarem. É parte de um romance, eu tenho aqui algo acontecendo, eu tenho duas personagens conversando, e nisso tem uma personagem ouvindo que elas estavam conversando. Observe que as ações acontecem em determinado tempo. Quando? Era o ano de 1857. Onde? Na rua de Mata Cavalos. Quem eram os personagens? Aí mostra que a fala entre a Dona Glória, outro personagem, e o Bentinho, que estava aqui ouvindo a conversa. Temos então os personagens e vocês vão observar que os fatos estão sendo contados, está contando o que aconteceu. Então, os verbos vão ser predominantemente no passado. Vou pegar só um trechinho aqui para ilustrar, observe. Minha mãe quis saber o que era, o José Dias veio ver se havia alguém no corredor, não deu por mim, voltou, disse, então observa, aconteceu uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, e eu, para relatar o que aconteceu, eu uso os verbos no passado. Então, nós temos aqui um texto típico, característico da tipologia narrativa. Vamos ver se vocês estão entendendo. Dê uma olhada nessa ilustração aqui e responda aí para você. Uma história em quadrinhos, será que é da tipologia narrativa? Pensem. Observem que o próprio nome já nos diz história em quadrinhos. Se há uma história, há um desenrolar de fatos. No caso da história de quadrinhos, a passagem de tempo é mostrada pela questão dos quadros. Um quadro, depois outro, depois outro. Então, há uma sucessão de fatos. Então, observa, a Mônica começa com uma determinada ação, está levando a rede para pendurar, se depara com uma pessoa cortando a árvore e olha só, ela acaba dando uma coelhada na pessoa e colocando e fazendo com que ele fique segurando a rede, já que ele cortou a árvore. Então, há uma historinha, há um desenrolar de fatos. Tipologia narrativa. Vejam mais alguns exemplos de gêneros. A tipologia narrativa ela é predominante em tirinhas, contos, fábulas, romances, notícias, relatos, certo? Vamos para a segunda tipologia nossa, nós vimos a narração. Então, espero que você tenha pausado, feito as suas anotações. Agora, vamos para a descrição. Pessoal, observe, descrição está relacionado a características que tanto pode... Quando eu pedi a você para descrever um lugar, eu até coloquei essa foto aqui, porque eu gosto de associar a descrição a, entre aspas, eu gosto de dizer, é como se fosse um retrato escrito. Se você estivesse num lugar como esse aqui e eu te pedisse para descrever o lugar e você fizesse uma boa descrição, falasse bem das características, como era o lugar, eu vou conseguir imaginar, eu vou conseguir visualizar esse lugar em que você esteve. Então, a descrição, ela nos permite isso, ela nos permite visualizar,
pessoas, lugares, objetos e cenas por meio das características que vão ser trabalhadas. Então, vejam alguns elementos dos textos descritivos, da tipologia descritiva. Então, nós vamos ver, vai enumerar características, diz objeto, pessoa, situação. Diferente da narração, nós vamos ter predominância de verbos no presente do indicativo, porque não há ação. É como se fosse uma cena estática. É como se estivéssemos fazendo uma fotografia, um retrato falado ou escrito de alguém. A linguagem, eu posso usar tanto a linguagem denotativa, lembra, DD, linguagem do dicionário, dependendo do texto que eu estiver produzindo, quanto eu posso usar a linguagem figurada. A linguagem das descrições, isso aqui é bacana a gente observar, que nós vamos ter muitos adjetivos, que são palavras que dão características. Lembra daquela imagem que eu acabei de colocar? Eu poderia dizer que o céu estava azul, havia um verde predominante na cena, o lugar calmo, o lugar transmite tranquilidade. Então, essa questão de palavras, de adjetivos que caracterizam e também termos com essa função de caracterizar, são muito presentes nas descrições. Assim como verbos de ligação, verbos ser, estar, parecer. E eu posso fazer a minha descrição de forma objetiva ou subjetiva. Vou falar um pouquinho mais. É sempre bom lembrar, isso aqui é bacana, que pessoal, a descrição, geralmente ela não aparece sozinha. Geralmente ela aparece associada a uma outra tipologia. Por exemplo, eu estou te contando uma história e eu paro para descrever um lugar, para descrever uma personagem. É possível? É. Então, a descrição ela vai se agregar facilmente a outros tipos. Mas eu trouxe uns exemplos aqui em que elas são predominantes. Por exemplo, eu tenho em um cardápio, você vai em uma pizzaria, por exemplo, estão lá as características, os elementos que compõem uma pizza. Então, eu vou ter predominantemente a descrição. Num anúncio de classificado, por exemplo, estamos lendo um anúncio de um carro que está à venda. Nós vamos ter as características daquele carro. Predomina a descrição. Da mesma forma, o panfleto, digamos que tem aí características de um novo celular, vai predominar a descrição. E quando eu falei que ia falar de descrição objetiva e subjetiva, é o seguinte: na descrição objetiva, eu não envolvo emoções, eu não envolvo sentimentos. Observem isso aqui, esse primeiro texto, olha. A polícia militar encontrou na manhã de sexta-feira o corpo da vítima. Ela era magra, com meia altura, olhos castanhos e cabelos longos e louros. Eu venho descrever aqui a vítima, mas eu não tenho ligação nenhuma com ela. Observe que eu faço a descrição de forma objetiva. Apenas coloco os traços físicos da pessoa, o que eu posso ver. Já na descrição subjetiva, eu posso fazer esse tipo de descrição quando eu tenho um contato, um conhecimento com a pessoa e eu envolvo também as minhas emoções. Eu peguei um trecho desse aqui que retirei do site do Brasil Escola, em que nós podemos perceber isso. Observe. Nos olhos castanhos de Luísa, eu via brasa. Ela estava em fúria e eu cada vez mais enlouquecido de amor. O que eu poderia fazer? Absolutamente nada. Eu era o homem que destruiu a sua vida. Era isso que passava pela cabeça dela, tenho certeza. Voltemos a Luísa. Ela me encarava, olhos firmes, arregalados, faíscas. Então, observe, quando eu vejo, além de descrever, ele fala os olhos castanhos de Luísa,
Mas aí ele já vai para uma questão que ele envolve sentimentos, emoções. Ele fala assim, eu via brasa. E a gente consegue visualizar ele vendo brasa, essa luzia brava, não é, pessoal? Essa luzia ali morrendo de ódio, morrendo de raiva de alguém, que aí ele fala, olha, ela estava com os olhos firmes, arregalados, faíscas, estava soltando faíscas de ódio. Então, veja bem, por meio desta descrição subjetiva, nós conseguimos perceber como ele enxergava a personagem, envolvendo os sentimentos dele próprio. Meu desafio. Observem essa tela de Van Gogh, que é uma tela famosa chamada O Quarto. Posso dizer que pertence à tipologia descritiva? Pensem aí. Sim, não é, pessoal? Porque observe, se eu vejo essa tela aqui, eu analiso com cuidado, eu percebo claramente como Van Gogh retratava o seu quarto. Consigo perceber as características, como se fosse, no caso, até mesmo um retrato aqui, né? Um texto não verbal nós temos aqui, em que predomina a descrição. Beleza? Então, já fomos duas tipologias, narração, descrição. Vamos para a terceira, que é a injunção. Essa aqui é fácil, muito fácil, pessoal. Na injunção, nós vamos ter umas sequências que querem levar alguém a fazer algo. Ou seja, é um texto que vai instruir, vai dar ordens, ou conselhos, ou pedidos, ou orientações para que você faça alguma coisa. Um bom exemplo é uma receita. Quando a gente pega uma receita, o texto vem escrito de forma a nos levar a fazer algo. Por exemplo, olha, na caneca, coloque o ovo, bata, coloque o óleo, bata mais, coloque isso, faça aquilo outro, leve ao forno, deixe por tantos minutos. Então, observe, quer levar alguém a fazer algo. Tipologia injuntiva ou instrucional ou injunção. Tá? Então, olha, tipologia injuntiva ou instrucional. Ela quer levar alguém a fazer algo. Nós vamos ter uma predominância aí de verbos no imperativo, que dão ordens, ou no infinitivo, por exemplo, em uma panela ferva a água, ou poderia ter ferver a água, acrescente o queijo, ou poderia ser acrescentar o queijo. E nós vamos ver que vamos ter uma linguagem simples, objetiva, direta, porque quer levar alguém a fazer algo. Olha algumas características, então. Na tipologia injuntiva, as frases são de fácil entendimento. Nós vamos ter uma predominância de verbos no modo imperativo, aqueles que dão ordem, faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo. Quer levar alguém a fazer algo, isso é o que eu chamo de caráter prescritivo, e estabelece interlocução com o leitor porque dialoga com ele, conversa diretamente do leitor. Observem que a linguagem aqui da injunção, vamos tirar isso aqui, que houve uma falhazinha aqui. A linguagem da injunção, ela vai depender do contexto, mas geralmente nós vamos ter aí a variedade padrão, porque quer levar alguém a fazer algo. Então, vejam, eu vou ter uma linguagem fortemente marcada pela interação, quer dizer, pelo diálogo com o leitor, porque eu quero levá-lo a fazer alguma ação. Observe esse cartaz que fez parte de uma campanha que veiculou no Facebook em 2014. Não confunda discurso de ódio com liberdade de expressão. Não faça isso. Quando eu venho com essa ordem, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, faça aquilo, eu tenho a predominância da tipologia
injuntiva ou instrucional, ou simplesmente injunção. E esse aqui, ó, o desafio para vocês. Posso dizer que predomina a injunção? Sim, né, pessoal? Esse cartaz quer levar alguém a não fumar naquele local. É como se dissesse proibido fumar aqui. Então, quer levar alguém a fazer algo? Tipologia injuntiva. Pessoal, e pensa comigo, qual é uma tipologia? Quais são textos assim que são predominantes injuntivos? As propagandas, todas elas querem nos levar a comprar, querem nos levar a fazer algo, adquirir um produto. Predomina a tipologia injuntiva neles também. Ótimo. Já vamos para a quarta tipologia, não é terceira não. É quarta tipologia. Bom, para testar a nossa atenção, né, pessoal? Que é a dissertação ou exposição. Observe que na dissertação ou exposição, nós vamos ter um trabalho com ideias. Então, vejam, mas só que eu vou apenas expor ideias. Para que você se lembre, eu até coloquei essa imagem aqui da enciclopédia, que era muito vendida antigamente, que era a Barça. Então, observe, na Barça, que é uma enciclopédia, nós temos apenas informações que são dadas, que são transmitidas. Não tem a intenção de convencer ninguém de nada. Apenas são passadas as informações. Apenas são colocadas, são expostas algumas ideias. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho a tipologia dissertativa ou expositiva. Então, vejam, nesse tipo eu vou ter uma apresentação detalhada de determinados temas e conhecimentos. E está muito presente em textos científicos, em enciclopédias, em resumos, em que eu não vou dar minha opinião, eu apenas vou colocar, expor as ideias. Vamos para algumas características aí para ajudá-los a montar seu mapa e assimilando. Então, os textos dissertativos ou expositivos, eles vão trabalhar com ideias, geralmente associando essas ideias com a realidade. Os verbos vão estar predominantes no presente, pode até estar no futuro também, quando eu quiser exprimir, colocar certeza em relação ao que eu estou dizendo. A linguagem vai ser denotativa, DD, no âmbito da racionalidade. Por quê? Porque eu estou passando informação. Aí já não é hora de brincar, não é hora de criar. Aí eu estou lidando com informação. Então, eu tenho que trabalhar com a linguagem do dicionário, linguagem denotativa. Então, reforçando, essa linguagem ela vai atender também o padrão formal culto da língua, porque eu tenho um assunto que eu estou desenvolvendo, estou colocando foco nele e ele é tratado com seriedade. Um exemplo, eu trouxe aqui, peguei desse site do governo do Paraná, que fala um texto que fala sobre vacinas. Ele traz aqui apenas informações, esclarecimentos sobre as campanhas de vacinação. Fala aqui um pouco sobre as vacinas, né? E mostra que já vai começar a apresentar o calendário de vacinação. Quais são as vacinas obrigatórias? Então, não está querendo convencer ninguém de nada, apenas está expondo ideias. Tipologia dissertativa ou expositiva. Um detalhe interessante de lembrar é que um texto dissertativo ou expositivo, ele vai ser sempre ali bem estruturado. Ele vai ter início, meio e fim, que nós vamos chamar de introdução, desenvolvimento e conclusão. E para fechar, nossa
quinta e última tipologia, aqui um teste de atenção para nós, né? Vai ser a argumentação. Observem que a argumentação vai ser bem semelhante, bem parecida com a dissertação. Só que na argumentação, observe essa imagem. Eu vou ter uma pessoa que argumenta, que está querendo convencer o ouvinte, o interlocutor, sobre aquilo que ela está falando. Ela quer expressar uma opinião, ela quer convencer o outro. Para isso, ela vai ter que usar argumentos fundamentados, bons argumentos, por sinal. Então, vejam, nesse tipo textual, que é a argumentação, eu tenho a clara intenção de defender uma opinião. Eu quero convencer o leitor a pensar como eu. Vai estar muito presente em monografias, que são trabalhos assim, de encerramento, de curso. Em críticas, quando eu vou fazer uma crítica a algo ou a alguém, eu estou expressando a minha ideia, a minha opinião, e eu quero que o outro pense como eu. Em artigos de opinião, editoriais, de revistas, jornais, textos, enfim, em que eu quero expressar a minha ideia e eu quero, mesmo que implicitamente, levar o outro a pensar como eu. Olhe algumas características. Observe que são bem semelhantes à dissertação. Eu vou falar que os textos argumentativos, vão apresentar ideias relacionando-as com a realidade. Verbos no presente, exprimem certeza em relação ao que eu estou falando, passo confiança sobre o que eu falo, trabalho com argumentos racionais. Aqui é que fica diferente, porque na exposição eu exponho ideias, na dissertação ou exposição. E na argumentação eu uso argumentos, quero convencer alguém de que eu estou certa. Então, eu tenho a clara intenção de defender um posicionamento, de defender uma ideia. Então, observe, coloquei um exemplo aqui de uma pessoa, de um trecho que uma pessoa está falando sobre a punição de adolescentes. Ele acha que, observe, vou ler um pedacinho para vocês verem, que ele está defendendo uma ideia. Se aceitarmos punir os adolescentes da mesma forma como fazemos com os adultos, estamos admitindo que eles devem pagar pela ineficácia do Estado, que não cumpriu a lei e não lhes deu a proteção constitucional que é seu direito. Então, observe que essa pessoa vai argumentar contra aqui a redução da maioridade penal. Ele está falando que, se a gente for punir adolescente, a gente está falando que o Estado é ineficaz, que o Estado não cumpriu lei, não deu proteção para esses adolescentes. Ele fala que a prisão é hipócrita, ou seja, é uma farsa, porque quer ressocializar o aluno quer ressocializar o jovem, mas não consegue fazer isso. Então, ele vem defender a ideia de que é um absurdo, de que é um abuso, de que isso não deve ser feito. Não se deve reduzir a maioridade penal, porque com isso o nosso sistema penitenciário entrará em colapso. Então, ele vai colocando as ideias dele de modo a convencer o leitor a pensar como ele. Pessoal, e assim como a exposição, a argumentação, ela vai ter início, meio, fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E é importante pontuarmos que, quando temos a composição de um gênero textual, normalmente nele vão estar combinadas diferentes tipologias. Então, como eu falei com vocês, uma fábula, por exemplo, que eu vou contar uma historinha envolvendo animais que falam, pensam como pessoas, no final traz uma moral da história. Naquela fábula eu posso descrever os animais, eu posso descrever o lugar onde a ação está acontecendo.
Então, em uma fábula, eu poderia ter presentes a narração, a descrição. Na moral da história, eu posso até dizer que eu tenho uma argumentação. Então, vai depender da análise que vamos fazer. Então, é importante lembrarmos desse detalhe. Pessoal, e é isso. Chegamos ao final. E agora é sua vez de produzir um mapa mental conforme nós falamos. Você vai apresentar os tipos estudados, vai explorar as características, pode dar exemplos de gêneros textuais que se enquadram em cada uma das tipologias, ou seja, vai fazer aí um esquema de tudo que aprendeu comigo nesta aula, tá bom? E aqui nós temos um modelinho de esquema que você vem, coloca aqui, né, as tipologias textuais, coloque cada uma delas e coloque as características aí, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem, espero ter contribuído um pouco mais para o seu aprendizado. Até a próxima!